uma proposta de valorização do servidor público. Se institui regime próprio de previdência em um município, no estado, seja o que for, não é para fazer economia. Se faz economia, que faz também, faz de forma reflexa, porque a política primordial é a valorização do servidor. Se faz economia, se faz de forma reflexa. Vou dar um exemplo. O município de Cruzeiro tem regime próprio de previdência faz 2 anos e é espetacular. É um exemplo. Inclusive eu ando muito em Cruzeiro, porque trabalho lá também, e vejo muitos outros municípios indo visitar Cruzeiro. Entendeu? Como está funcionando direitinho. Servidores que Dona Tiva, eu vou usar lá na casa dela, se der certo. Dona Tiva lá, uma professora, ela está aposentada ganhando R$ 1.900, mas no INSS, na época, um ano atrás, um pouco, ela ia ficar ganhando R$ 780. Entendeu? Então é complicado. Hoje ela está ganhando R$ 1.900, fazendo jus ao que ela costuma. E o município de Cruzeiro, a prefeitura, pagava 22% sobre a folha de pagamento mensalmente. Hoje paga 16%. Entendeu? Isso depois de uma definição que a própria Universidade Federal fez lá e disse que era o ideal para o município pagar mensalmente. Então o município está valorizando seu servidor e de forma reflexa está fazendo economia. Nada mais justo, porque o dinheiro vai para a Previdência Social, o município paga 22% hoje, e se ele voltasse para dar um salário digno ao servidor aqui do município de Carnaúba, quando aposentado, então eu nem estaria aqui, porque eu acharia justo. O dinheiro vai, 22% sobre a folha de pagamento, paga só pela prefeitura, fora o que vocês pagam, certo? E não volta, porque era para voltar e dar um benefício justo aos professores, aos servidores. Não dá. O problema é esse. E daí a resignação constitucional ao dizer que estados, municípios, Distrito Federal, a União tem que ter seus regimes próprios de previdência. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso está dentro do artigo 40 da Constituição. Estou inventando história, está no artigo 40 da Constituição. Por quê? Porque tem que se criar um regime de previdência que valorize o que o servidor conquistou durante toda a sua vida laboral. E isso é o chamado regime próprio de previdência social. Ou seja, o município de Carnaúba vai criar um projeto de lei, certo? Obviamente com a participação de vocês, é por isso que vocês estão aqui, não é isso? E enviar para a Câmara aprovar a partir dessa aprovação e publicação da lei, sua entrada em vigência, os servidores efetivos, veja bem, somente os servidores efetivos do município de Carnaúba passarão a vincular-se ao regime próprio de previdência. Ou seja, vai se criar um órgão no âmbito do município que vai arrecadar as contribuições de vocês, vai depositar em conta, certo? Sob os cuidados de vocês, porque vai se criar conselho fiscal, conselho de administração com a participação majoritária de vocês, certo? E vai, a partir de então, passar a ser responsável pela concessão de todos os benefícios previdenciários. Salário de maternidade, licença para tratamento de saúde, seja o que for, aposentadorias, pensão por morte, passa a ser responsabilidade da política pública municipal, política pública previdenciária, aqui no âmbito do município. E vocês estarão olhando isso, estarão acompanhando isso, construindo isso, criando uma nova cultura, entendeu? Fazendo efetivamente funcionar. É uma mudança significativa, mas tem que ser acompanhada de uma mudança de cultura. Eu tenho que aprender que o dinheiro da Previdência é meu dinheiro, é o dinheiro que vai custear minha aposentadoria. Então eu tenho que acompanhar a gestão disso, como isso vai funcionar. Eu sei que é o melhor para mim, então eu tenho que participar efetivamente de tudo, de todas as discussões, certo? Então é sobre isso que nós vamos continuar conversando. Então aqui eu já trago se for urgência, urgência é urgência, né? Então, pessoal, aqui eu já vou. Cadê? Se for
pessoal, já vamos começar a tratar das vantagens, certo? Não vamos perder a concentração, não. As vantagens de se ter um regime próprio de previdência, certo? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, eu enumero algumas vantagens que eu vou citar rapidamente para vocês. Por exemplo, a ausência de teto salarial. No regime geral, vou fazer essa comparação aqui do regime próprio com o regime geral, e o regime próprio é para onde vocês irão, e o regime geral é onde vocês estão hoje. Então vamos fazer esse paradigma entre um e outro. Ó, lá no regime geral, o servidor se aposenta ganhando no máximo R$4.600 e poucos reais. É o teto hoje, teto, valor máximo. Entendeu? Talvez aqui não, mas eu acho que tem, por exemplo, servidor efetivo médio. É possível que um servidor efetivo médico ganhe mais do que R$4.690 hoje. Ganhe 6, 7. Se ele ganha R$7.000, R$6.000, quando ele for se aposentar, ele só se aposenta do teto, R$4.690. Entendeu? Aqui no município de Cruzeta, a gente estava dando parecer para a concessão de um aposentadoria de um médico. Vamos supor, ele ganha lá R$8.000, R$7.000, certo? Mas se fosse no regime geral, ele ia ganhar o teto. Então isso é uma mudança de vida, né? O cara está trabalhando ganhando R$8.000, se aposenta com a metade. Então já não existe teto previdenciário nos regimes próprios. Talvez aqui nos pequenos municípios a gente não encontre esse problema de teto, né? Mas em municípios de maior porte já tem servidores que ganham mais do que o teto. Então o que acontece? Quando forem se aposentar, se tiverem vinculado ao regime geral, só se aposentam ganhando no máximo R$4.690. Aqui não, o regime próprio não tem esse teto previdenciário. O servidor, via de regra, ele deve se aposentar ganhando o que ganhava na ativa. Principalmente para quem entrou no serviço público antes de 2003, entendeu? Então quem entrou no serviço público antes de 2003, é o artigo 6º da Emenda Constitucional 41. Ele deve se aposentar com integralidade, entendeu? Outra coisa, a ausência de carência. Lá no regime geral, não é toda doença que isenta de carência, né? Às vezes o servidor fica doente, mas tem que comprovar o recolhimento mínimo de algumas contribuições. Aqui não. O servidor realmente está comprovadamente doente, ele se afasta independentemente do tempo de contribuição que ele tem, né? Inexistência de fator previdenciário, isso aqui é um problema. Porque todos nós aqui já ouvimos falar em fator previdenciário. Quem nunca ouviu falar em fator previdenciário, permaneça como está. Não é isso? Então está aprovado, tá? Quem já ouviu falar? Levanta o dedo assim. Pouquinhos. Então está havendo problema. Quem já ouviu falar em fator previdenciário, permaneça como está. Todo mundo ouviu falar. Essa é a tática do Senado. Já ouviram falar em fator previdenciário? Fator previdenciário é a causa de diminuição das aposentadorias por tempo de contribuição. Diminui aí geralmente na ordem de 40%. Imagine você ganhar R$1.000 enquanto você aposentar ficar com 600. É mais ou menos essa lógica. Vocês sabem de onde veio o fator previdenciário? Eu vou explicar para vocês. Isso só tem no regime geral, lá no INSS. Nos regimes próprios não tem fator previdenciário. Vou explicar por quê. Isso é um mal muito grande. Porque se não fosse o fator previdenciário, as aposentadorias seriam muito mais justas, muito mais dignas. Mas Maciel vai se acabar. O fator previdenciário vai se acabar. Até porque estou dizendo aí que vão se acabar. Não, vai se acabar não. Porque se tivesse de se acabar, já tinha se acabado. Ele vai mudar de nome. Mudar de nome, né? Aqui no Brasil tem essa mania. Quando o negócio está ruim, aí muda de nome. Melhorar? Eu comprei umas cadeiras com os meus escritórios lá, as cadeiras bem bonitinhas, entregaram no prazo direitinho. O nome da empresa era um. Depois eu fui comprar outras cadeiras, era a mesma empresa, só mudou de nome. Porque na internet começaram a fazer a propaganda de que se comprava cadeira lá, ela não entregava.
Aí para sair da má fama mudou de nome. Entendeu? Então, no Brasil tem essa cultura. Se está ruim, assim, se está com má fama, muda de nome. Infelizmente a gente